simpática de todos aqui. Estamos vendo aí diversos centros apresentados. Nós estamos trabalhando nesse primeiro ciclo de palestras da USE, União das Sociedades Espíritas da nossa região de Garça, que compreende os municípios de Galha, Garça e Impércio. Todo mês de abril nós fazemos o primeiro ciclo de palestras. E voltamos a fazer um outro ciclo de outubro. É a oportunidade do pessoal também se encontrar, né? De poder ouvir os companheiros que trazem a sua mensagem. E nós ficamos muito honrados com a presença de todos, tanto os que vêm assistir, quanto daqueles que nos vêm trazer a sua contribuição. Até eu comecei comentando aqui com o nosso companheiro Paulo Sérgio Fernandes, que é o nosso condutor hoje. Eu fico assim, bastante envolvido até, agora também muitos anos de vida, como que nós fazemos um convite e é muito difícil alguém não aceitar o convite. Os oradores, os expositores, eles estão sempre dispostos até ao sacrifício, para atender o que se quer. E é um atendimento cordial. As pessoas vêm atendendo os convites, trazem a sua mensagem. E na doutrina espírita nós temos uma característica muito interessante, muito importante. E cada um foca esse tema de uma forma própria, porque a doutrina nos dá margem para que realmente a gente tenha essa visão universal das ideias, possa alargar essas ideias, dando oportunidade para que muitas opiniões, pontos de vista, venham enriquecê-la dentro da nossa área de conhecimento. Então nós queremos já agradecer aqui a presença do Paulo, sua esposa, que está aqui, e nós estamos iniciando aqui, acho que é a quarta palestra, né? Terceira palestra do mês de abril. Estamos realmente satisfeitos com a presença, público, e esses que geralmente gostam, né, de ouvir e de refletir sobre o que os expositores apresentam. Nós vamos hoje ter conosco o nosso companheiro Paulo César Fernandes. Não é a primeira vez que vem aqui, mas sempre vem trazer coisas boas para nós. Paulo César é expositor, né, claro, responde. Ele é um escritor, tem livros, inclusive está saindo um livro dele agora. Infelizmente não podemos trazer aqui, porque a editora, hoje é o dia 18 de abril, né, o dia da 160 anos do Espiritismo. É um dia, a data de magna do Espiritismo é essa, 18 de abril, 160 anos. Então, hoje, a editora M está lançando o livro, vai ser lançado esse livro, que é o 14º Apóstolo, justamente o tema da palestra de hoje. 14º Apóstolo. E, infelizmente, nós não conseguimos trazer o livro. Mas tem outros livros, outras obras dele estão aí. Quem quiser adquirir, ele está aqui, pode fotografar, né? E além do livro tem um DVD musical, né? Musical, porque além de tudo, Paulo é músico. Além de ele ser filósofo, advogado, de exercer essa profissão, ele é filósofo, né? Ele participa, ele tem participação em diversas sociedades filosóficas, né, inclusive internacionais, e é um estudioso da doutrina espírita e estuda as religiões orientais, né, estuda o budismo, o hinduísmo, né, então ele tem uma visão bastante ampla dessas questões espirituais, e que a humanidade hoje
está tão necessitada, né? Aliás, a humanidade está tomando consciência dessa necessidade. E esses conceitos religiosos, essas ideias exclusivalistas já existem há milhares de anos no mundo. Não são nada novos. Então é com muita alegria que nós recebemos aqui nós agradecemos o Paulo César Fernandes. Agradecemos a todos. Lembrando hoje que vai falar sobre o nome de Kardec, que vamos falar, né? E queremos então iniciar aquele momento de recolhimento, né? De prece, que a doutrina espírita tanto valoriza, porque nessa hora em que nós buscamos em nós, no mais fundo da nossa alma, aquilo que mais nos engrandece, que mais nos eleva até Deus, que é o bom sentimento, as nossas melhores intenções, os nossos valores mais elevados, mais puros. Nós entramos em sintonia com essa harmonia universal, com essa harmonia cósmica, que representa a grande presença de Deus no mundo, no universo e em nós. É a prece, essa busca da nossa origem em Deus, do nosso destino em Deus, para que esse momento abra para todos nós, para cada um de nós, a oportunidade de absorver aquilo que é necessário, indispensável, imprescindível para o nosso bem-estar espiritual, para a nossa harmonia íntima. E durante esses momentos de exposição, estejamos buscando e absorvendo tudo que Deus nos oferece, tudo de bom que pode contribuir para o nosso estado de harmonia íntima, de paz, de serenidade. E agradecidos, nós damos início a esse momento de paz. Alô. Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Que bênção. Que Deus, nosso Pai Criador, abençoe as nossas lutas, abençoe as nossas buscas corajosas, pelo reencontro com a nossa origem e a nossa destinação, como falou nosso irmão Pedro. Deus, nosso Pai Criador, todos que começamos a estudar a doutrina espírita, temos a informação fundamental, o que somos nós, irmãos e irmãs, espíritos. Hoje, qualquer criancinha da evangelização já responde. Mas esta é uma informação importantíssima, não só para nós que começamos nossos estudos da doutrina espírita, para qualquer pessoa que comunga qualquer sentimento religioso. Não precisa ser reencarnacionista. Qualquer pessoa que comunga do sentimento religioso deve ter constantemente presente nos seus sentimentos, na base da sua existência, essa informação. Santo Agostinho diz na sua obra Confissões que tudo o que a gente faz nesta condição de espíritos encarnados é para buscarmos a felicidade. Por quê? Por que a gente tem esta finalidade última e básica de toda a nossa existência? Buscar a felicidade. Tudo o que a gente faz ou deixa de fazer é para buscar a felicidade. Alguém já leu Confissões de Santo Agostinho? Ele fala isso lá. Tem alguma ideia? Ele diz que é porque no momento em que fomos criados, nós estivemos na presença viva
da felicidade. Por quê? Porque Deus, sendo o Pai como Jesus nos mostrou, Ele cria com proximidade. Ele não cria à distância, como quem semeia milho, né? Antigamente era assim, a gente semeava. Não, Deus cria com proximidade, porque Deus é amor. E o amor cria com proximidade, cria com proficuidade, só sustenta. Então Santo Agostinho fala, no momento em que fomos criados, nós estivemos juntinhos de Deus. E isto é a felicidade perene, infinita, que Jesus chamou de bem-aventurança. É por isso que a gente vive tentando buscar repetir este estado de plenitude quando estivermos na presença de Deus, quando Ele nos criou. E aí, como Ele é Pai e quer que nós tenhamos o mérito da conquista deste estado de bem-aventurança, Ele nos deixou livres para trilharmos o nosso caminho e adquirirmos o mérito, conquistarmos o mérito deste estado pleno de felicidade. Este o sentido, este o significado de toda religião. Toda religião divinamente inspirada serve para nos religar com Deus. Religare. Nós estamos cansados de saber a origem do termo religião. Religar. O que pode ser religado? Só se religa aquilo que foi desligado. Então não precisa ser reencarnacionista para saber da nossa origem em Deus e da nossa destinação em Deus. Ah, mas então não tem livre-arbítrio? Tem. O livre-arbítrio nosso se encontra na questão. Se a questão espaço já está definida, qual é o espaço ao qual nós nos dirigimos? O espaço do Criador, Deus, a presença do Criador. No entanto, a liberdade, o arbítrio, a nós atribuído pela nossa condição, conquistado por nós como espíritos evoluídos, se encontra no tempo. O tempo em que vamos realizar essa conquista da plena felicidade, da bem-aventurança, isso depende de cada um de nós. E é isso que a gente está fazendo aqui. Estudando, buscando pelo conhecimento, que falou Jesus para nós em relação ao conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Eu agradeço e louvo a Deus toda a oportunidade que eu tenho desse encontro, desse estudo, dessa investigação coletiva, embora aqui provavelmente só eu que vá falar. E se vocês ficarem quietinhos, eu fico falando aqui até 00:30, sem repetir uma frase. Nós vamos tentar ser o mais objetivo possível. E hoje nós estamos comemorando, dia 18 de abril, nasceu a doutrina espírita. 18 de abril de 1857 foi publicado a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E a nossa comemoração é exatamente nesse sentido. O tema da nossa conversa aqui é o 14º Apóstolo. Eu tinha esperança que esse livro me foi encomendado ano passado pela editora IT para comemorar exatamente 160 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. E é uma homenagem ao organizador do trabalho dos Espíritos, Allan Kardec. Hippolyte Elisard Rivail, Allan Kardec. Há 160 anos atrás ele dava ao mundo esta obra, o Livro dos Espíritos. E a homenagem era nesse sentido, lembrar essa data, comemorar essa data e prestar uma homenagem ao organizador do trabalho dos Espíritos, Allan Kardec. Ele me pediu, é uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo uma alegria muito grande, porque permite que nós investiguemos o trabalho desse homem.
E a conclusão, como todo mundo já conhece um pouco, muito da biografia de Kardec, eu procurei não repetir dados biográficos. Tem gente muito mais competente que já fez isso. Mas antes de eu começar a minha pesquisa, antes de eu começar a escrever, me veio este norte, através do título. O título surgiu antes do livro. Eu tinha esperança que o livro chegasse às minhas mãos ainda hoje, para poder trazer para a gente comemorar juntos, mas foi postado já pela editora, mas eu devo receber quinta-feira só. Eu fico compromisso já de eu voltar aqui para a gente comemorar juntos. O título 14º Apóstolo me veio antes de eu começar a escrever. Evidentemente, não é meu. Eu pratico a minha atividade, eu tenho um trabalho de praticamente nunca, e o título foi me dado pelo Espírito Heráclito. E já dava o caminho que deveria trilhar no desenvolvimento dessa homenagem. Mas, se teve Kardec, 14º apóstolo, nós sabemos que Jesus chamou 2 diretamente, né? Depois mais 500, né? Mais 7, mais 500, mas conhecidos originalmente são 12. A ideia é que quem seria o 13º apóstolo? O caminho de Damasco foi chamado Paulo. Nós até, meu irmão Estevão aqui, colega de faculdade, nós tiramos uma foto e o professor dele disse: Paulo Estevão no caminho de Damasco. Não, eu ainda sou salvo. Eu não realizei a minha conversão. Tá? Mas Paulo seria o 13º apóstolo. E por que Kardec, o 14º apóstolo? A gente conhece bem pelos evangelhos, né, principalmente o evangelho de Mateus, como os discípulos diretos de Jesus foram convocados, foram chamados. Mas a frase mais importante para mim deste evento, né, é: vem, pescadores. Porque ao invés de tilápia do Nilo, eu vou fazer de vocês agora pescadores de homens. Esta é a frase, para mim, dessa convocação de Jesus mais significativa. E por que pescadores de homens? Eu tenho um filho no meio, e a gente sempre foi criado no interior, e descobre a diversão de pescaria. Né? E aí, enquanto a menina mais nova adora pescar e pesca bem, e fazia questão de pescar, o menino sempre... Aí um dia ele falou por que ele não gostava de pescar. Porque ele tem dó do peixe. Ele tem dó do anzol do peixe. E essa ideia de pescador, de homem, né? Tá. Importante isso. Mas não é, ao contrário da pescaria normal, não é um chamado, não é uma captura com violência. Não é um aprisionamento, muito pelo contrário. O que Jesus diz para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos e oprimidos. Nada mais oportuno, né, no momento em que nós estamos vivendo, do que esse chamado. Porque o meu jugo é manso e o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O que é o jugo? Na jugular. A constrição que Jesus faz conosco é suave. Por isso que ele podia dizer: olha, vocês vão ser pescadores de homens. Mas não para tirar-nos, e talvez até, pensando melhor, sim, para tirar-nos do ambiente em que a gente vive
espontaneamente, mas que, ao contrário do peixe, não é bom para nós. O chamado dos apóstolos é para nos tirar do mundo, onde a maioria de nós se sente até relativamente confortável. Ninguém quer sair deliberadamente, nem deve sair deliberadamente do mundo enquanto não cessar o seu tempo de encarnação. Mas, de fato, aqui, quando a gente descobre a realidade da existência e da vida, nós descobrimos que este não é o nosso habitat. O habitat do Espírito não é o mundo. O mundo é uma escola onde nós somos colocados, dividimos e necessitamos para aprendermos as lições inerentes à nossa condição original. Por isso que Jesus fala para a gente: se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria mais do que eu. O mundo anda de um jeito em que a gente fala: o que está acontecendo? Nós sabemos as condições existenciais do planeta, nós sabemos as condições evolutivas do planeta. E Jesus fala para a gente: se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria mais do que eu. Mas, como antes do mundo eu vos chamei para o mundo, eu vos amo mais do que o mundo. Então, quando Jesus fala para os pescadores, os 3 primeiros chamados: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, é para nos tirar do mundo, dos valores do mundo, das causas do mundo, que nós damos tanta atenção e que nós valorizamos tanto, para nos levar para a nossa verdadeira pátria, para a nossa verdadeira constituição, para a nossa origem e para a nossa destinação. Deus. E aí que o trabalho de Kardec, pode ser colocado como um verdadeiro apostolado. Porque nós sabemos todas as condições enfrentadas, as agruras enfrentadas por todos os apóstolos. O fim trágico de todos eles. Não teve um deles que não foi perseguido, não teve um deles que não piorou a sua condição social, sua condição econômico-financeira. E a verdade acontece também com Kardec. Fala, meu irmão. Eu fiquei pensando na metáfora que você falou de Jesus do pescador. Eu queria compartilhar o pensamento para saber a sua opinião. Tipo, se ele coloca a gente, no caso do a gente não, as pessoas que vão chamar pescador e as pessoas do mundo do peixe, a vara seria o amor e a isca a felicidade? Não sei, comecei a pensar nisso agora. Essa ideia me ocorreu agora, muito obrigado. Mas não tenho dúvida nenhuma. Aliás, a metáfora é muito boa. Não é nem a vara, ele pensa que é com rede. Tem uma. Muito obrigado. Como é seu nome? Rafael, muito obrigado. Tem um grupo de trabalhadores espirituais que está resgatando espíritos falidos na Idade Média, até meados do século XVII, espíritos já ligados à religião e que faliram exatamente em relação ao Evangelho, fizeram mau uso do Evangelho. E eles usam, eu já vi isso em algumas comunicações, em alguns trabalhos, eles usam uma rede fluídica, eu vi isso muito bonito, nas malhas da rede, tem alguém que já pescou aqui, todo mundo conhece uma rede de pesca, ela tem uns pontos em que são dados os nós, exatamente, que formam a malha da rede. E cada ponto daquele tem uma pérola,
e eles vão passando pelas regiões de sofrimento, e aqueles espíritos que já estão começando a sentir incômodo com aquela situação, se agarram ali. E eu não tenho dúvida, que essa é uma rede amorosa. O instrumento que Jesus usa, e que esses trabalhadores de Jesus usam para nos tirar deste ambiente que nós fazemos tanta questão de nos prender aqui e nos levar para o nosso habitat original, espiritual, sem dúvida nenhuma é o amor. Agora, qual foi a postura dos apóstolos e a postura de Kardec que podemos inserir no contexto desta força profícua por excelência e construtora que é o amor? Bom, como que Kardec foi chamado para o seu apostolado? E surgiram os fenômenos de movimentação de objetos, que ficaram famosos na época como as mesas girantes, que nada mais eram que fenômenos espirituais de movimentação de móveis. E Kardec já era muito famoso naquela época, não como Allan Kardec. Allan Kardec é um apelido que ele adotou a partir de que ele resolveu pesquisar esses fenômenos com metodologia. Hippolyte Léon Denis Rivail já era um pedagogo muito famoso na França. Muito pouca gente sabe disso, mas as obras de Kardec de pedagogia, de matemática, geografia, que ele escreveu sobre vários temas, são utilizados na França até hoje, nas escolas públicas. Então, uma característica do verdadeiro apóstolo é a humildade. Quando ele começou a analisar, e a estudar e investigar metodologicamente os fenômenos espíritas, ele falou: opa, peraí, eu sou famoso na França, sou muito conhecido como professor, como pedagogo, como escritor. Eu não quero influenciar as pessoas, o meu público, com a minha autoridade acadêmica. Então eu não vou misturar as coisas. Eu vou adotar um apelido para fazer essa investigação. Por isso que ele adotou o apelido Allan Kardec. Então a humildade de Kardec já começa aí. Como eu disse, os apóstolos todos tiveram a sua condição existencial, social e econômica piorada quando eles largaram as redes lá e foram sair para acompanhar Jesus. Por quê? O que Jesus falou para o jovem mancebo rico que falou: mestre, tu é bom, hein? Estou gostando dessas coisas que você fala aí. Se fosse um pouquinho mais para frente na região da Índia, né, porque nós estávamos no Oriente Médio, Jerusalém ali na região do Oriente Médio, da Palestina. Se fosse lá na Índia, ele não teria falado mestre. Como que ele teria falado? Ô guru, você é bom, hein? Vou te seguir. O que Jesus falou para ele? Vai, tem certeza? Até as raposas têm uma toca para dormir. Eu não tenho uma pedra para encostar minha cabeça, não. Você quer me seguir? O que o rapaz fez? Lá, deixa eu ir lá enterrar meu pai. Depois eu venho. Então não pensemos que a vida dos apóstolos melhorou ao seguir Jesus. A gente conhece, quem lê Atos dos Apóstolos, quem lê os Evangelhos canônicos, quem lê os Evangelhos esclarecidos, né, os bastidores do Evangelho esclarecido por Emmanuel, esclarecido pelo Espírito Humberto de Campos, na obra psicografada pelo Chico chamada Boa Nova. Esta obra chamada Boa Nova, psicografada pelo Chico junto do Espírito Humberto de Campos, conta os bastidores do relacionamento de Jesus com os discípulos. É fundamental para nós, é fundamental, é minha obra de cabeceira. Esse livro não sai da cabeceira da minha vida. É onde Jesus tem
diálogos pessoais com os apóstolos, com cada um deles, e dá lições pessoais para cada um deles. E a gente sabe que Jesus, o convívio com Jesus, elevava o nível dos sentimentos e exigia das pessoas que se colocavam junto dele uma correspondência sentimental. E não é para pessoas comuns do mundo, é para espíritos que já estão dispostos a vivenciar um pouco mais, ou a se esforçar para vivenciar a sua verdadeira condição, que é de espírito. Kardec, ao ser chamado, descobriu que por trás daquela diversão que a sociedade parisiense fazia daqueles fenômenos, poderia ser deduzida uma nova lei, porque de fato as experiências, as observações mostravam que por trás daqueles fenômenos físicos haviam inteligências, havia personas, havia personalidades que já tinham vivido entre os homens encarnados e que se identificavam e comprovavam a sua identidade da última encarnação. Aí tem uma nova verdade sendo mostrada, e isto pode mudar toda a face da terra. Aí ele mergulhou no trabalho, e aí ele foi empobrecendo, porque parou de dar aula, ele não podia misturar as coisas, ele teve que assumir a condição exigida pelo Cristo. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria mais do que eu. Agora, se queres me seguir, não ames mais as coisas do mundo do que a mim. Kardec atendeu a esse chamado e mergulhou. E foi só por isso que ele pôde contar com o apoio dos enviados do Cristo. A importância de Kardec, que eu procurei mostrar nesse trabalho, nessa singela homenagem, é a das entrelinhas, porque ele faz questão, pela sua humildade, de dizer: eu não fiz nada aqui, a não ser organizar os trabalhos que eram ditados pelos Espíritos, portanto se chama o Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec. Isso organizou, ele pegou o trabalho dos Espíritos e organizou. Óbvio que a gente sabe que ele não foi escolhido à toa, se preparou muito para isso antes de reencarnar, ele tinha o trabalho todo já programado para isso. Mas o que o Espírito da Verdade fala para ele? Ele fala: escuta aí, mas tem certeza? Mostra para ele. E se eu não fizer? Então, se você não fizer, outro vai fazer, meu filho. Então não precisa ficar se sentindo, não. O trabalho não é seu. O trabalho é nosso. Se você se recusar, outro vai fazer. E ele continuou fazendo. Então, a personalidade, né, Allan Kardec, ali foi colocada de lado. O que Jesus fez no horto, momentos antes de ser preso? Orou, chorou, suou sangue. E pediu: ó meu Pai, se for possível, me livra desta provação. No outro dia a gente faz por favor, se vocês me convidarem, eu queria fazer uma palestra aqui a respeito do significado do choro e do sangue dessa frase de Jesus: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feito segundo a tua vontade. Foi isso que Kardec fez.
Porque ele sabia, como um filósofo, é isso que eu procuro mostrar, que todo mundo coloca o Kardec como um cientista. E ele faz questão de colocar isso. Tá? A metodologia que eu utilizei para a investigação dos fenômenos é segundo o movimento filosófico dominante no século XIX, que era o positivismo. O método da observação. Observa e anota. Experimenta, observa e anota. Experimenta, observa e anota. Foi isso que ele fez com os comunicados dos Espíritos. Mas há coisas que o filósofo Allan Kardec, não só o pedagogo, o filósofo Allan Kardec fez, que muito pouca gente teria condições de fazer. Por exemplo, vocês me perdoem a especificidade do tema, mas é que é para a gente conseguir mostrar um pouquinho o valor deste homem. Imperava o positivismo. O que é o positivismo? Só tem validade aquilo que eu posso experimentar. Isso vale na ciência até hoje ainda. Só tem valor científico aquela experiência que repete passo a passo as condições, que mostra passo a passo as condições da experiência e o trajeto, sair daqui, cheguei aqui, e que permita que qualquer outro investigador que seja imbuído do mesmo conhecimento possa repetir a experiência. Como é que se chama a obra em que Kardec mostra o passo a passo da experiência com espíritos? O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é a metodologia científica do Espiritismo, porque mostra dali guia dos evocadores e dos médiuns. É para quem quer ter uma relação eficiente, profícua, frutífera e elevada com os espíritos. Então Kardec conhecia a metodologia científica como ninguém, mas imperava naquele momento um pensamento trazido por um filósofo escocês chamado David Hume. David Hume, analisando a lei de causalidade. O que é a lei de causalidade? Todo efeito tem uma causa, certo? Isso Descartes já tinha feito, René Descartes já tinha feito um século antes uma investigação, metodologia filosófica, que ele vai fazendo a regressão do efeito à causa, investigando quem? Tentando demonstrar a existência de Deus. Investiga, parta do efeito e vai subindo até a causa superior e você vai chegar na última causa de tudo, que é Deus. Qual é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos? Que é Deus? E a resposta? Causa primária de todas as coisas. Tá? Então, olha a importância da lei de causalidade. René Descartes tinha feito essa afirmação na sua doutrina do método. Acontece que o David Hume, depois do Descartes, falou o seguinte, falou, olha, a lei de causalidade não pode ser considerada uma lei. Por quê? Porque isso decorre de um simples hábito do ente inteligente, do ser racional. O hábito da experiência no mundo é que mostra, né? Todo efeito tem uma causa. Mas isso não pode ser considerado uma lei, porque o efeito já estava embutido na causa. Então isso não pode ser considerado uma lei natural. Preservada esta filosofia, o Espiritismo não teria conseguido fazer todo o trabalho que foi feito de demonstração da naturalidade, que a lei de causa e efeito é a lei principal, uma das leis principais da lei de Deus. Aí o Kant, entre Hume e Kardec, teve um outro filósofo chamado Immanuel Kant. O Kant pegou e falou assim, olha, peraí, porque qual que é o trabalho de um filósofo? É montar nas costas do cangote do outro que estava antes dele.
Todo filósofo monta no cangote do outro e fala, ó, eu estou usando o trabalho desse gigante aqui. É montar nas costas de um gigante e continuar o trabalho dele. O Kant falou o seguinte, falou, não. Este pensamento do Hume não é válido, porque na observação, na dedução de que o efeito já está embutido na causa, ele esqueceu de um detalhe muito importante. Quais são as duas condições fundamentais de todo o conhecimento? Espaço e tempo. Vou voltar para a escola. Espaço e tempo são todas as condições fundamentais de todo o conhecimento. O tempo do efeito é um, o tempo da causa é outra. Então o empirismo que o Hume deduziu que isso decorre no simples hábito da razão, está errado. O tempo do efeito é um, o tempo da causa é outro. Portanto, é uma lei válida, assim. A lei de causa e efeito é válida. Imagina se o Kant não tivesse feito essa dedução, o trabalho maior que o Allan Kardec teria que fazer. Aí eu chego no seguinte ponto. Onde está a grandeza filosófica e a absoluta ineditude do trabalho e do pensamento do filósofo Allan Kardec? Todo efeito tem uma causa. E esta é uma verdade universal. Qualquer criança sabe disso. Tanto vale aqui em Garça, quanto vale em Mumbai, na Índia. É uma verdade universal. Acontece que o efeito material tem uma causa material. O efeito inteligente tem que ter necessariamente uma causa inteligente. Com essa dedução, e aí é dele, aí não é dos Espíritos, aí é do Allan Kardec. Com essa dedução, Kardec resolve um problema de filosofia que existe desde o século IV a.C., na metafísica, uma obra chamada Metafísica, simplesmente do senhor Aristóteles. Aristóteles faz a análise das substâncias, mas ele não consegue chegar nesta dedução lógica racional. Um efeito inteligente tem que ter necessariamente uma causa inteligente. E aí, o Kardec consegue dar para nós a estrutura filosófica e lógica para nós realizarmos em nós o conhecimento de si e, principalmente, ele coloca como sendo o objetivo principal, a tarefa primordial do Espiritismo, que é combater o materialismo. A importância desse trabalho que até se mostra hoje, mais fundamental ainda, mais importante do que naquela época. Porque naquela época, dificilmente uma pessoa se assumiria materialista. Ou seja, o que penso materialista? Eu não existia antes da barriga da minha mãe e não vou existir depois da cessação das funções cerebrais. Isso é o materialismo, falando filosoficamente. É o nada antes da fecundação e o nada depois da parada cerebral, da morte cerebral. Kardec diz: este pensamento é pernicioso, ele leva ao nada, e o nada leva ao suicídio. Hoje nós vivemos ainda no campo das universidades, no campo da medicina, no campo da psiquiatria, no campo da psicanálise, no campo da psicologia, sob o império do materialismo, deste pensamento equivocado de que nós somos efeitos de sinapses cerebrais. O conceito de mente nada mais é do que uma secreção dessas funções cerebrais. Quando, na verdade, nós já sabemos que nós somos antes deste nosso corpo existir e que vamos sobreviver à falência deste corpo. Por quê? René Descartes, vamos voltar para Descartes, lá no século XVI. Penso, logo existo. O que tem mostrado hoje
as experiências de quase morte, as experiências de morte aparente. Decretada a morte cerebral, a pessoa retorna depois de ressuscitada e vem relatando fatos presenciados, memória, de que naquele momento ele presenciou isso, viu aquilo, aconteceu isso, correto? Ou seja, durante o momento em que o cérebro estava morto, a consciência estava viva. Tem um pesquisador chamado Samparnia, que está investigando, tem um livro que se chama O que Acontece Quando Morremos. Ele mostra, ele é médico de UTI, cardiologista, então ele faz muito ressuscitamento de pessoas com morte cerebral. E ele deduziu, ele constatou que nesses momentos as pessoas têm uma consciência de si mais elevada e uma memória mais aguçada. Ou seja, o trabalho que Kardec fez há 160 anos, publicou há 160 anos, pode servir hoje para fundamentar filosoficamente, sem falar a pesquisa empírica que ele fez, de comunicação dos espíritos, estou falando de uma forma acadêmica, para fundamentar toda essa teoria de que, olha, espera aí, se há uma instância de consciência, de sentimento e de memória independente do cérebro, isso muda tudo. Por que isso é importante? Por que isso é seguir o trabalho do Cristo? Por que isso é pescar, resgatar homens das garras da iniquidade materialista? Toda a causa do sofrimento humano, diz o Buda, é o apego. Qual é o apego mais forte que nós temos? A vida. E o que é a vida? É isso que a gente enfrenta aqui. Qual é o mal radical? Qual é o vício radical do espírito? É o egoísmo, né? É o egoísmo, o vício radical do espírito. É a raiz de todos os demais vícios: do orgulho, da vaidade, da soberba, da prepotência, da arrogância. A raiz de tudo isso é o egoísmo. E por que nós somos egoístas ainda? Porque nós temos medo de morrer. A gente se ilude, a gente se engana, cercando de uma farmácia em casa, cercando de carros cada vez mais fortes, de casas cada vez com muros mais altos, de segurança de tudo quanto é jeito, de dinheiro de tudo quanto é lado, com ilusão de driblar a foiçura. O que fez Jesus no domingo, nós comemoramos anteontem? O que ele fez? Por que logo depois daquilo, logo depois da ressurreição, os primeiros cristãos entravam na arena, no circo romano, cantando e dando graças a Deus? Porque Jesus tinha vencido a morte. Ele tinha mostrado: desencana, meu povo, calma. Por que se preocupar tanto com de vestir ou de comer? A cada dia basta a sua preocupação, homens de pouca fé. Jesus mostrou: a morte não existe. Ele mostrou. É por isso que o cristianismo, em poucos anos, cresceu ao ponto de, três séculos depois, no século IV, já ser a religião oficial do Império Romano. Por que é que nós sofremos tanto ainda hoje? Tanta preocupação? Tanto medo? Por que é que a gente se cerca de todas as garantias do mundo, com o conforto
conforto físico com o conforto, buscando a ilusão do conforto mental, através de ter eu sou professor de yoga, eu fui para a Índia, eu faço meditação, tenho que fazer da prova do Estevam, tenho 3 hérnias nisso, uma estourada no viário no ano. E eu vejo meus irmãos do yoga tão iludidos em fazer medita, na busca que você vai encontrar a felicidade. A felicidade não vem fora de nós. O que Jesus falou? O reino de Deus não vem com formas exteriores. Mergulha dentro de ti e vais encontrar a felicidade, porque é dentro de ti que está o signo inequívoco do Criador em nós. Isto foi o que Allan Kardec escancarou através do seu trabalho. E ele perdeu a saúde com isso. Como um verdadeiro apóstolo. Agora eu não me interesso mais. Bonito Leon Denisard Rivail, não me interessa mais. Isto que me foi revelado aqui é o que pode ajudar o ser humano a se encontrar com a sua origem e a sua destinação. Isto daqui é a nossa realidade, é a verdade que Jesus recomendou a gente buscar lá atrás, que vai nos libertar, vai mostrar para cada um de nós que Jesus não estava mentindo, nem iludido com o gênero humano, quando ele dizia: sois deuses, vão fazer tudo o que eu fiz e mais. Por quê? Porque eu estou voltando para o reino de meu Pai, o reino espiritual, minha casa espiritual, tem uma série de coisas para fazer, e vocês vão continuar aqui no mundo. Por isso que vocês vão fazer tudo o que eu fiz e mais ainda. Sem o trabalho de Allan Kardec a nos convencer, a mostrar que Jesus mostrou para aquele povo lá. Mas aí todas as vezes que a gente fala para alguém: mas Jesus fez isso, mas era Jesus, não sou Jesus. Eu, quando não conhecia a doutrina espírita, pensava: ou ele era charlatão, ou ele não me conhece para falar que eu sou Deus e que eu vou fazer tudo que ele fez ou mais. Hoje eu sei que é verdade isso, que ele não estava me enganando, ele não estava enganado com o gênero humano, que nem era charlatão, imagina Jesus. É que ele sabia de alguma coisa que eu desconhecia. A lei do progresso infinito. Sede perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu. Como? Através do princípio da reencarnação. Há coisas que Kardec deduziu na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, quando ele mostra que a filosofia da reencarnação é a criação do Espiritismo, como eu pensava, mostra ali. A filosofia da reencarnação foi trazida para o Ocidente por Pitágoras, século VI a.C. Foi divulgada por Sócrates, Platão, no século IV a.C. Mas ele coloca lá. Vai lá nos livros sagrados do hinduísmo, nos Vedas e nos Vedantas, que remontam, segundo a tradição da Índia, 8.000 anos. Já está lá, o Espiritismo não inventou isso. Agora o Espiritismo, superando, ou seja, montado nas costas desses gigantes anteriores, está demonstrando empiricamente, como Jesus fez, os poucos felizardos que estavam lá e constataram, que a morte não existe. Que Jesus pode falar para a gente: calma, calma, não precisa ficar te cercando de todos os meios fugindo da morte. A morte não existe. Você pode ser manso, pacífico, e aí o sermão do monte, as bem-aventuranças, todas se esclarecem. E a grandiosidade do trabalho de Kardec não foi só filosófico. Ele não salvou só da tentativa materialista de acabar com a lei de causa e efeito. Ele
mostrou que o efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. O que Jesus fala? Não se colhe figos de cargos, não se colhe maçã de espinheiros. A ideia de que a inteligência é fruto de relações sinápticas cerebrais é um engodo que a maioria de nós caiu. E aí a gente fica tentando tratar depressão, a gente fica tentando tratar síndrome de pânico, a gente fica tentando tratar transtornos obsessivos compulsivos, a gente fica tentando tratar ansiedade, coisas que mexem com o cérebro. Só. Quando, na verdade, isso é só efeito. Porque a causa é o sentimento. Pergunta 471 do Livro dos Espíritos. Quando sentimos uma ansiedade indefinível, uma angústia sem causa aparente, devemos atribuir somente a causas físicas, fisiológicas? O Kardec, se tivesse a neurociência na época, ia falar a impulsos neurais sinápticos. Qual que é a resposta? A gente guarda muito a pergunta 459, né, professor? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos, qual é, meus irmãos? Influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que vocês imaginam. De regra, são eles que vos dirigem. Mas aí anda um pouquinho, avança um pouquinho pela volta, no mesmo capítulo, pergunta 471. Quando sentimos angústia e ansiedade, é causa sináptica neural? O que os Espíritos respondem? É quase sempre resultado do encontro que tivestes com Espíritos, inconscientemente. A angústia do mundo hoje, a ansiedade do mundo hoje, não tem outra causa. Então, concilia as questões, concilia as informações. Semeia corpo material, ressuscita corpo espiritual. Falou lá o original, o Paulo, no ano 50 depois de Cristo. Paulo já falou. Ao corpo, o que é do corpo? Ao espírito, o que é do espírito? Mas a gente se esquece dessa nossa origem, dessa nossa destinação. Por quê? Porque nós estamos justificadamente muito preocupados com as necessidades da vida encarnada, que são inerentes à nossa condição e é preciso atendê-las. Mas a gente tem que equilibrar as coisas. A gente tem que valorizar as coisas segundo o critério do conhecimento da nossa causa. A causa material gera efeitos materiais. Eu estou investido na matéria no mundo, no meu corpo. Eu tenho que cuidar da matéria. Ela tem sua função. É importantíssimo o meu corpo. É o único instrumento hoje para espíritos da minha condição evoluir. Agora, ao corpo, que é do corpo, ao espírito, que é do espírito. E este conhecimento, esta experiência de Kardec, levou a deduzir um princípio que supera toda a história religiosa. Um princípio que supera todos os profetas e todas as leis anteriores ao Espiritismo. Porque na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo está colocado lá: fé inabalável só é aquela que enfrenta a razão face a face em todos os tempos da humanidade. A ciência evolui, importantíssima a ciência se desenvolve. Mas a ciência é incompetente para mostrar a nossa origem e a nossa destinação. A ciência sem a fé é cega.
E a fé sem a ciência é vazia de estrutura. Por isso que Kardec, superando toda a teologia anterior a ele, e como Jesus falou, olha, todas as leis e todos os profetas se resumem na lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele estava falando não só das leis e dos profetas do povo judeu, não, ele estava falando das leis e dos profetas do budismo, que é do século VI a.C., de Moisés, que é do século VIII a.C., do hinduísmo, que é do milênio VI a.C. Está falando de todos os profetas do shintoísmo, de Lao Tse. Quando Kardec diz, olha, fé inabalável só é aquela que tem condições de enfrentar a ciência face a face em todas as eras da humanidade, aí ele se credencia definitivamente como um verdadeiro apóstolo. Porque, segundo o original do Paulo, a carta aos Hebreus, capítulo 11, o que é a fé? A fé é a forma de nós conhecermos hoje o que a gente sonha só que existe. O que a gente sonha encontrar depois dessa existência daqui uns 150 anos? De nada para nós. A gente sonha encontrar o quê? A primeira coisa que eu quero encontrar é comigo mesmo, né? Euzinho. Opa, tá. Aí, minha avó, nessa ordem. Minha mulher vai estar aqui ainda. Minha avó, meu pai, minha mãe. Tá? O mundo espiritual, não é isso que a gente sonha? São Paulo diz lá, a fé é o modo da gente conhecer hoje esta realidade. A fé é o modo de nós realizarmos hoje o que a gente espera. O que a gente espera do futuro como espíritos? Uma vida de mais paz, uma vida de mais harmonia, um pouco de sossego, né? Que a gente não tem sossego, também morando nesse país aqui. Não tem sossego, não tem segurança, não tem tranquilidade, não tem. Em suma, como diz o Kant, a satisfação plena de todos os anseios existenciais no presente e no futuro. A fé é o modo de nós realizarmos isso. Quando Kardec diz fé mesmo, só é aquela sólida, a que pode encarar esses raciocínios frente a frente em qualquer momento, na alegria, mas sobretudo na tristeza. E aí ele mostra a sua credencial como um eleito, escolhido diretamente pelo Cristo, se demonstrou para ele ser um espírito de verdade. O trabalho do Espiritismo foi coordenado pelo Espírito de verdade, o Espírito do próprio Jesus, que já esteve entre nós. E Kardec se credencia a ser, e o fez com muita propriedade, a escolha desse apostolado. Por isso que é uma honra para mim poder lembrar um pouco desse trabalho dele, porque ele mostrou que a promessa de Jesus, de que um dia voltaria para nos dar condições de consolação efetiva, foi realizada, foi cumprida essa promessa. E ele contribuiu diretamente para essa realização. Por isso que o Espiritismo pode ser considerado, sim, o consolador prometido por Jesus. Mostra para nós temos condições, com o conhecimento da verdade de espíritos em trânsito, encarnação após encarnação, para aprendermos a lei de amor, todas as agruras da existência, todas as dificuldades da existência se tornam menores. Por isso, isto nos liberta. Que Deus abençoe a nossa busca contínua, corajosa e dedicada nesse sentido. Vamos descobrir que Jesus não nos enganava quando dizia para nós que nós temos a marca, o signo da autodivinização dentro de cada um de nós. Deus abençoe.
nosso companheiro nos trouxe aí algumas boas informações dentro desse tema que ele criou, o 14º apóstolo. E assim é uma forma também nós aqui da USE, né? Nós somos a presidente da USE, da Alva Ferreira. Nós estamos homenageando essa figura importante para todos nós, que é Allan Kardec. Sempre lembrando o seguinte, que na luta do espírita nós não idolatramos ninguém, né? Não existe isso. Mesmo Kardec, ele jamais se colocou na posição de um ser superior, pelo contrário. Ele abdicou, inclusive, de qualquer título que pudesse dar, principalmente chefe, né? Ele era chefe do espiritismo, ele não gostava disso, ele não queria que se chamasse isso. Ele dizia que simplesmente essa doutrina não era dele. Aí que o Paulo coloca, né? Livro dos Espíritos. Então ele coloca esse livro dos Espíritos. Então, assim ele titulou a primeira obra, fez todo esse trabalho e deixou para nós esse grande legado que nós só vamos aprender a valorizar com o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa sua foto, para que a gente possa agora ler o livro, né? Esperar tirar o livro aí. Nós continuamos com as palestras, agora segunda-feira. A palestra próxima vai ser do CPA, de Gravaceli, Filomeno, 24, isso? 24 de abril. O Orson Peter Carrara vai falar. Isso aí? Luiz. Diante da vida com Chico Xavier. Como? Diante da vida com Chico Xavier. Diante da vida com Chico Xavier. Um tema meio longo, né? Então, o Orson Peter Carrara, para quem não conhece, ele está à frente desse jornal que vocês receberam aí. O jornal Tribuna Espírita, ele faz esse jornal aí. Ele atualmente mora em Matão e é um dos grandes líderes do movimento espírita aqui no estado de São Paulo. Então, uma das figuras aí que vocês veem, 5 aí, né? Vocês estão vendo aí, Kardec está no meio, o Divaldo, o Chico Kardec, Bezerra e o Caio Schutel, que foi um dos pioneiros do movimento espírita no Brasil, lá da cidade de Matão. A cidade de Matão é perto de Araraquara, não sei se vocês conhecem. A cidade de Araraquara, e o trabalho do Schutel foi realmente fundamental na difusão do espiritismo. Inclusive, o Caio Schutel fez o primeiro programa de rádio espírita no mundo. Foi ele que iniciou o programa espírita, a Rádio Cultura de Araraquara, que lá já tinha, 1932, por aí. Ele foi o primeiro programa do Caio Schutel. E teve um papel muito importante, quem tiver a oportunidade de conhecer a biografia desse personagem. Há um livro chamado Bandeirante do Espiritismo, de Eduardo Carvalho Monteiro, que fala da vida desse grande idealista, né, que tem uma história muito interessante, realmente é um bandeirante. Ele viveu numa época muito distante da nossa, né, e realmente fez um trabalho extraordinário. Então nós vamos agradecer mais uma vez Paulo César Fernandes pela contribuição enorme que nos trouxe, pela sua boa vontade, pela sua dedicação ao estudo da doutrina, procurando se esclarecer. O assunto é muito complexo, então a gente percebeu, ele tentou fazer a forma mais simples, mais resumida possível, mas trouxe o seu recado. Isso que é importante. A senhora está aí também ajudando. Nós temos os livros, as obras do Paulo estão ali à frente, se quiserem adquirir. Ele está aqui para também fotografar, no caso. E continuaremos então nas nossas palestras a
partir da segunda-feira. Depois nós temos dia 20. Segunda-feira, dia 24, aqui em Garça, depois na quinta-feira, dia 27, em Gávea, com o Donizete Pinheiro. A didática de Allan Kardec e na segunda-feira, no CTA, aqui em Garça, depois na quinta-feira, a palestra será em Gávea, com o Donizete Pinheiro, que vai tratar sobre a didática de Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, encerrando o ciclo, dia 28, será no Allan Kardec com a Karina Rafael, com o tema Jesus e os montes. Então, que todos possam comparecer e continuar prestigiando as palestras desse ciclo que se comemora 160 anos da primeira edição do A USP também está programando para o dia 21 de maio, encontro da família. Esse encontro nós estamos flutuando, é o 10º encontro, lá nas instalações da Bagulha, no Menino de Garça. Vai ser no dia 21 de maio, praticamente o dia todo, é o domingo, o dia todo de atividades, pessoal, movimento público, estudo em grupo, discussão dos assuntos. O tema sempre é família, o tema sempre urgente, necessário, imperioso para as pessoas. E então nós. Assim, isso, as fichas estarão a partir da semana que vem, as fichas para os que querem participar desse 10º encontro da família estarão nos centros espíritas de Garça, Gávea e no Pérsia. Tudo bem? Então nós agradecemos a todos por terem vindo, por terem assistido a palestra. Esperamos que o tema fique em nós, para a nossa reflexão, para a nossa multiplicação, multiplicar isso aí, né? Informações importantes. Vamos agradecer a Deus por tudo, que é o nosso principal adorador, né? Em todos os momentos da vida. Que nós possamos agradecer os benfeitores espirituais que nos assistem, nossos protetores, familiares, todos os nossos irmãos encarnados que participam também desse nosso encontro, dessa noite, pelo momento feliz que nos proporcionaram, nos ajudaram a construir através da boa vontade, da participação, do empenho, do esforço de cada um de nós, e particularmente do nosso irmão expositor. Que Jesus nos abençoe, muita paz em nosso lar, em nosso coração, em nosso país, sobretudo num momento como esse, e na humanidade que está precisando tanto. Em nome de Jesus, encerramos nossa noite de paz.